nossos anjos de luz dos obreiros, que já nos intuem nesse momento, já nos ilumina com a presença. Vamos desde já agradecer essa oportunidade de esclarecimento, elevando nossos pensamentos e nos conectando ao plano maior, para pedir que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva e nos ampare nesse nosso encontro de coração comum. Que assim seja, graças a Deus. Passo agora a palavra para a nossa querida Noeli. Boa noite, Noeli. Olá, boa noite a todos. Quis realmente a graça divina que nós nos encontramos esta noite e tudo está concorrendo para o bem da nossa reunião. Agradeço à diretoria de Obreiros por sempre me dar a oportunidade de trabalho na seara espírita, na seara do Mestre Jesus. O nosso tema de hoje, ele não é dos mais fáceis. É o capítulo 1º do Livro dos Espíritos. Então, Kardec vai fazer benfeitores espirituais que nos trouxeram todos esses esclarecimentos. A primeira pergunta, que é assim fantástica, né, em relação a Deus. E a pergunta, segundo o livro, está lá assim: o que é Deus? E os benfeitores espirituais nos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o importante a estarmos atentos a essa pergunta é a maneira como Kardec a faz. Dizem que todas as constatações que são feitas, de todos os estudos que estão feitos, nem sempre a resposta é o melhor da história, mas denota a inteligência, a formulação da pergunta. Então, não tem como duvidar sobre a inteligência de Kardec quando ele faz a pergunta: o que é Deus? E não quem é Deus, como normalmente nós faríamos. Dada a nossa educação milenar, essa tradição que vem de nós termos a imagem de Deus como um Deus antropomórfico. Isso quer dizer, um Deus com as características humanas. Ainda hoje, se perguntarmos a uma criança, a um jovem, ou alguém que não estude a respeito de Deus, né? Quem é Deus? O que é Deus? Eles vão dizer assim: é um velhinho, barbudo, como todas as representações, todas as imagens que nós temos de Deus são essas. Se vocês buscarem assim em todas as obras, né, vai aparecer Deus como sendo um homem velho, barbudo, com alguma coisa na mão, ou com uma túnica grandona, sentado num trono, todo poder, né? E Kardec vem colocar por terra essa ideia do Deus antropomórfico. Isso quer dizer o quê? Esse Deus com as características humanas. Isso porque é dito nas Escrituras que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E, ironicamente, nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus, ainda que no começo lá, muito imperfeito, cheio de paixões, porque ora ele defendia os exércitos de um povo, ora defendia os exércitos de outro povo, ora castigava. E nós continuamos com essa concepção de Deus. E quando Kardec chega, e há quase 200 anos atrás, e faz essa pergunta, que ela deve martelar assim, para nós, na nossa cabeça: o que é Deus?
ele põe por terra todas essas ideias antigas e traz um Deus novo, que é uma inteligência suprema. Nós não personificamos Deus, ele é simplesmente assim. Ele é o Criador de todas as coisas e vai nos trazer uma nova visão de Deus, um novo relacionar com Deus de uma forma muito mais ampla, muito mais abrangente. Não aquele Deus que castiga, que pune, aquele Deus terrível, aquele Deus dos exércitos. Já Jesus nos apresentou um Deus Pai, amoroso, todo amor e bondade. E Kardec vem reafirmar isso, dizendo que esses atributos de Deus nós devemos reconhecer em todas as qualidades que nós temos, mas no supra-sumo, naquilo que existe de mais que a gente... Me fugiu a palavra agora, a palavra deve ser... na sua mais alta qualidade, vamos deixar assim por enquanto. E aí tudo que nós temos em relação a Deus é olhar para ver aquilo que está na criação e que está no mundo, na natureza, e que não é obra do homem, então é obra de Deus. Eu vi até uma pessoa mostrando assim, um carro, um avião, um metrô, um ninho de passarinho, um buraco de tatu, sabe? E falava assim, quem fez isso? Né? Não, foi o passarinho que fez, foi o tatu que fez o buraco, foi o João de Barro que fez o ninho, né? O carro foi a criação do homem, então do homem. Então Deus não criou isso? Não. Ele fez as criaturas, e as criaturas, utilizando da sua inteligência, fizeram essas coisas da matéria. Então tudo aquilo que o homem não consegue fazer, isso é obra de Deus. Então, se quisermos observar uma obra de algum artista, a gente fala assim, isso aqui é de Miró, aquilo ali é Picasso, aquilo lá é Renoir. Então, pela obra, a gente reconhece o artista. E Deus também, porque nós não temos elementos, nós ainda não temos capacidade suficiente, nós não temos faculdades suficientemente desenvolvidas para entendermos Deus, nós utilizamos dos comparativos. E aí nós entendemos que essa inteligência suprema nos permite reconhecer por sua criação suprema. E agora mais ainda, porque nós temos as espaçonaves, os Hubbles que vão pelo espaço vendo e tirando fotos, né? Mostrando para a gente a grandiosidade da criação. Até então a gente supunha, mas agora a gente tem realmente condições de entender que Deus é o Criador máximo de tudo que existe por aí. Então, nós vemos o efeito que são os planetas, que é o Sol, a Lua e tudo mais, mas em buscando a causa, como são efeitos inteligentes, nós vamos buscar uma causa e certamente essa causa é essa inteligência suprema que nós chamamos de Deus, né? Então, tem coisas, por exemplo, que nós já sabemos a sua composição. Uma molécula de água, por exemplo. Nós sabemos, são 2 partes de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas o homem pode fazer se pudesse, estava resolvido 50% dos problemas da população, da humanidade, enfim, não é? O homem não tem condição de criar uma molécula sequer de água, embora necessite. A água que nós temos no planeta é a mesma desde o início e que nós agora estamos
né? Dada a nossa grandiosidade, poluindo, né? E acabando com ela. Precisamos prestar atenção. Então, para provar a existência de Deus, basta olharmos o universo. Desde aquela simplesinha, daquela flor que nasce no meio do asfalto, dos paralelepípedos, até o infinito do cosmos que aí está. Nós, enquanto criaturas, buscamos sempre algo em que acreditar. E quando não entendemos, e quando não entendíamos o que era aquilo, e que era superior a nós, como o sol, o trovão, os relâmpagos, nós dizíamos que era um Deus. E isso foi realmente trazido por muito tempo na nossa consciência, sendo passado, né, como Deus, até que começamos a parar e a pensar e a raciocinar sobre Deus. Quando amadurecemos um pouquinho mais, estamos numa época de maior esclarecimento e podemos adentrar a novas concepções de Deus. Tanto é que deixou de ser o Senhor dos Exércitos, passou a ser um Pai amoroso, e agora nós percebemos que é muito mais do que isso, porque nós ainda não temos como identificar essa questão do Deus, essa inteligência superior que é a causa de todas as coisas. E muitas civilizações tiveram esse mesmo conceito. Se nós buscarmos nas histórias dos povos, todas elas começam com esse conceito religioso, de um temor de um Deus maior que comanda a vida de todos. Então, é interessante que a gente perceba a evolução da ideia e que agora o Espiritismo vem nos trazer, ampliando, dando um passinho mais a respeito do entendimento de Deus. Uma coisa que eu acho interessante é perguntar assim: o que é que isso importa na nossa vida? O que é que isso importa pensar em Deus na nossa vida hoje? E aí eu penso que seria porque Deus é a inteligência suprema, criador de todas as coisas, causa primária de todas as coisas. Ele também tem seus atributos. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os atributos de Deus. Mas entre elas tem uma que ele é infalível, ele não erra. E ele não errando, neste momento a gente fala assim: mas meu Deus, mas por que essa pandemia? Como é que nós vamos fazer? Ou às vezes assim: puxa vida, justo eu vou ter essa doença, mas bom, se não é você, quer que seja outra pessoa? Quer que seja outra pessoa? Quem? Você mesmo. É você mesmo que tem que passar por essa aprovação, por essa questão de reconhecer que há uma inteligência superior, criadora de todas as coisas, e que sabe o que você precisa, e que para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o seu progresso, há necessidade de passar por essa enfermidade. E às vezes a enfermidade ela é visível, né? É uma chaga que não fecha, que está ali o tempo inteiro. Às vezes essa enfermidade ela é íntima, ela é moral, que nos deixa aflitos. Mas se nós cremos em Deus, e se nós passamos a estudar, a pensar sobre o que é Deus, nós passamos a entender por que ainda passamos por essas situações. Então, as atribulações que nós passamos na nossa vida é para o nosso crescimento. O Chico, que era o Chico, dizia assim: bom, se eu estou com uma dor, eu vou conversar com essa minha irmã. Chamava a dor, a doença, de irmã. Vou conversar com essa minha irmã para que ela não me atrapalhe tanto e que eu possa dar continuidade ao meu trabalho. Assim nós também devemos pensar
e entrarmos num acordo aí, né? Assinarmos uma trégua com a nossa dor e darmos continuidade aos nossos trabalhos e não quedarmos na estrada gritando e pedindo ajuda aos céus sem nada fazer. Então, o importante hoje, eu achei interessante o estudo sobre Deus para pensarmos na nossa condição hoje, do que nós estamos fazendo e principalmente nesse tempo. Que tempo maravilhoso! Alguns estão dizendo assim, mas que tempo estressante, é desgastante, é isso, é aquilo. Eu estou achando um tempo maravilhoso. Depois vocês vão me cobrar isso, né? Mas é um tempo maravilhoso. Agora mesmo conversando com a Daniela e com o Dalmir, eu falei assim, olha, fui obrigada a aprender coisas. Assim como todos nós, mesmo vocês que estão aí acessando essa live agora, exceto aqueles que são mais jovens e que têm um contato diário com as mídias, que não tiveram dificuldades. Os outros todos tiveram dificuldades, que são os da minha geração. Que nós somos, vamos bem dizer, do século passado. Mas estamos aprendendo e estamos nos comunicando através das mídias. E é isso que a gente deve usar. Há bem pouco tempo atrás nós reclamávamos, por que esse zap, por que o meu filho não sai do computador, agora vai para o computador, utiliza o WhatsApp, vamos em frente, né? Como as coisas mudam. E a gente tem que mudar também e observar essas mudanças no que elas trazem de bom para nós. Mas estamos falando sobre Deus e quanto Ele é justo. E por falar nisso, nós também ainda não temos condições de entender toda a extensão do que realmente é Deus, né? Compreender Deus na sua natureza íntima, ainda não temos sentidos para tanto. A inferioridade das nossas faculdades, enquanto homens, né, enquanto humanidade, não nos permite compreender essa questão de Deus ainda. Mesmo assim, nós podemos ter uma ideia. E tudo aquilo que é ideia de Deus é de uma perfeição suprema. Nós não temos como avaliar isso. E ainda, por falta de elementos, consideramos aquilo que entendemos de Deus baseado naquilo que entendemos do homem. Então, embora possamos imaginar os atributos de Deus, os espíritos superiores nos dizem que há muito mais atributos, mas que ainda não possuímos condições de aprendê-los, de apreendê-los, por mais que nos esforcemos. De tudo que pudermos classificar como qualidades atribuíveis a Deus, devemos considerá-los em grau superlativo. Aquela hora que eu não conseguia a palavra é essa, superlativo. Então, Deus deve ter todas as qualidades e sem faltar nenhuma. Não está sujeito às vicissitudes e nem às imperfeições humanas. Então, tudo aquilo que nós consideramos como bom para nós, como virtudes, como qualidades nossas, Deus as possui em altíssimo grau. As imperfeições, as viciações são nossas enquanto seres humanos. Então, qualidades de Deus, atributos de Deus. Deus é eterno, não foi criado. Deus é imutável. Ele não está sujeito às mudanças e assim também as suas leis não estão, porque elas regem o universo de uma forma perfeita, constante, imutável. Deus é imaterial. A sua natureza em tudo é diferente da matéria e não sofre as transformações materiais. Nós temos hoje aqui do lado, alguém falou das flores, essas flores pobrezinhas, elas estão aqui. Amanhã elas não estarão mais, porque deterioram, fenecem, acabam, se modificam. No entanto, Deus, por não ser material, não tem essas questões.
ele continua sempre o mesmo. Deus é único, representa a unidade na organização do universo. Já pensou se tivessem dois deuses? E houve um tempo na história humana e que havia um pessoal que achava que tinha um Deus do bem e um Deus do mal, né? Os maniqueístas. E aí o que acontecia? Um queria, amanhã vai fazer sol, não, amanhã vai chover, amanhã vai... E ficava nessa dúvida, né? Então Deus é único, o Deus que nós aceitamos é único porque é o que representa a unidade na organização do universo que nós habitamos. Ele é todo poderoso, porque tem todo o poder, e mesmo assim, com todo o poder, ele não infringe a sua lei. A lei dele é perfeita. E essa lei funciona para todo o universo. É soberanamente justo e bom. Nós temos uma ideia parcial de justiça e de bondade. Deus não. E muitas vezes nós estamos aqui falando, mas onde estava Deus que não vê uma coisa dessa? Que absurdo! Que absurdo! Nós estamos vendo pela nossa dimensão, pelo nosso plano material. Deus e os bons espíritos vêm de um plano espiritual, de um plano maior. E quando as pessoas estão vendo de uma posição diferenciada da nossa, é explicado até no Evangelho, assim, que se alguém está subindo uma montanha, que está lá na base, começando a subir, tem uma visão diferente de quem já está lá no topo e olha para baixo e vê todo um processo, né? Então, assim é a justiça de Deus. Soberanamente justo e bom, assim é Deus. Muitos consideraram que Deus era o resultado de união de todas as forças, de todas as inteligências do universo. E aí, se nós considerarmos assim, nós teremos um Deus que é um efeito, que é o efeito de juntar todas as ideias e todas as inteligências do universo. E não seria a causa. E nós, então, dizemos que Deus não é isso. Ele é aquele incriado, aquele que vive eternamente. E querer saber definitivamente o que é Deus ainda não nos é possível. Pois, como diz Kardec e os bons espíritos que orientaram a consolidação do Livro dos Espíritos, isso é querer penetrar o impenetrável. Mesmo assim, nós, homens, não podendo ser Deus, queremos ter, participação, ou parte, pelo menos, nessa divindade, colocando algumas qualidades que nós achamos nossas em Deus, como nós colocamos aqui. E nesse caso, Deus, se fosse com as atribuições que nós temos, ele não teria nenhuma estabilidade, né? O mundo não teria nenhuma estabilidade, porque ora nós pendemos para um lado, ora nós pendemos para o outro, né? E aquela imutabilidade, né, de Deus estaria em xeque. Não sabemos tudo o que Deus é, mas podemos saber o que não é. E observando o quadro, como nós dissemos anteriormente, nós reconhecemos o autor. E muitas vezes nós falamos assim, Deus criou tudo que é bom, né? E o mal somos nós que o criamos. E é bem isso mesmo. E muitas vezes Deus se utiliza desse mal que nós criamos para a nossa correção, para a nossa própria correção. Então, era isso, nesse tempo de monólogo que eu tive aqui, era o que eu tinha a dizer para vocês a respeito desse primeiro capítulo, dessas 16 questões que nós estudamos hoje, a respeito de Deus, né, a conceituação, os atributos, né, e falei um pouquinho sobre também o panteísmo, que é essa ideia de que Deus seria o resultado de todas as inteligências e energias do universo, e nesse caso
não seria o que nós entendemos por Deus, porque ele seria o efeito. E nós dizemos que Deus é a causa primária de todas as coisas. Nós dizemos, não, foi o que os espíritos superiores nos trouxeram como resposta dentro daquilo que nós podemos entender como sendo Deus. Então, eu sei que a Daniela ainda vai colocar algumas questões aí, né, um tempo para questão, mas antes disso, eu queria ler para vocês um texto que é de Meimei, está no livro Agenda de Luz, com psicografia do Francisco Cândido Xavier. O texto chama Com Deus. Deus é a sabedoria. Entretanto, guardas a possibilidade de construir a frase renovadora em auxílio aos irmãos em desespero. Deus é o amor infinito e, no entanto, aqui e além, hoje e sempre, pode ser amigável. Auxilia como puderes, o céu saberá usar-te. Organiza as tuas prateleiras de bondade e serve esperança e coragem aos que te busquem o apoio. Onde te encontres e como te encontres, recorda que Deus conta contigo, tanto quanto contas com Deus. Amém. Que lindo, que linda. Obrigada, professora Noeli. Suas palavras foram maravilhosas. Obrigada pelo esclarecimento e toda a luz que nos trouxe agora nesse momento. Tá, eu vou abrir a palavra, aí todo mundo que está participando, aliás, as suas palavras doces nos trouxeram aí bastante coraçõezinhos sedentos de conhecimento. Hoje a gente bateu um recorde aqui de audiência. Parabéns, Noeli. Tá vendo? Sua primeira vez aí de live já está fazendo história aqui nos Obreiros. É o pessoal que é generoso e eles já estão aprendendo a trabalhar com as mídias, então tá todo mundo aí. Que bom, graças a Deus. Então eu vou abrir a palavra agora. Quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu pediria que dissesse o nome de quem vai fazer a pergunta primeiro, né? Falar, eu sou fulano e faz a pergunta, que daí fica mais fácil, né? Identificar a pessoa. Sim. Eu vou iniciar só já com uma pergunta. Para quem tem essa dificuldade de sentir a presença de Deus, de sentir essa luz, esse amor que sempre nos envolve, como buscá-lo? Olha, assim como tudo na vida, Daniela, tudo requer uma vontade primeiro e um esforço. Quando Chico começou a trabalhar, né, com Emmanuel, e ele perguntou o que ele precisava, Emmanuel falou assim, você precisa de 3 coisas, e nós sabemos essas 3 coisas, não é verdade? Que se reduziam numa só: disciplina, disciplina e disciplina. Quando nós estamos muito agitados, geralmente é preciso que paremos, respiremos e aí tomemos ciência do que é que nos agita a vida. Então, eu não digo sentir Deus, porque é muita pretensão e a gente não conseguiria absorver essa energia de Deus, mas os bons espíritos, os espíritos benevolentes, aqueles espíritos superiores que estão sempre aos nossos lados como irmãos maiores e que nos ajudam nas dificuldades, esses sim nós podemos sentir e sentir a presença deles, e através do exercício, é através da humildade de pedir ajuda. O que nos impede de sentir a presença dos benfeitores espirituais de todo sempre é o orgulho. Nós não temos ainda a humildade de nos recolhermos um instante e pedirmos ajuda ao plano superior. Então é importante que comecemos com o exercício.
Quando eu estava falando sobre essa questão do coronavírus, esses tempos tão difíceis do coronavírus, e muitas pessoas estão reclamando, estão estressadas, estão angustiadas, mas foi preciso que acontecesse esse tempo para que nós pudéssemos parar um pouquinho e olhar para dentro. E tem muita gente que não está aproveitando esse tempo. Eu preciso dar o alerta, aproveite esse tempo. Use esse tempo da melhor maneira possível. Não é buscando lá fora e nem no outro aquilo que já está dentro de você. Para sentir o Deus, basta que você disciplinadamente escute o que vai do seu coração. Você é o templo de Deus vivo. Ouça-se. Faça a pergunta, mas ouça a resposta. Espere a resposta. Não sei se ajudei, né? Perfeito, obrigada. Irmãos? Daniela, é a Érica. Eu queria fazer uma colocação, tá? Pode ser? Pois não. Claro, Érica. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizo a palestrante, né? Que com suas, como bem colocado a Daniela, com suas doces palavras, né? Simples, elucidou tão bem a palestra. Parabéns. É só uma colocação aqui. Todos nós já nascemos com a essência, né? Mesmo que ainda ela esteja adormecida. E, então, é só uma questão de despertar. E como você bem colocou, né? Todos terão um tempo, mas a essência já está dentro de nós. Porque nós somos sem telas, né? Então, já está dentro de nós. Então, haverá um momento certo desse despertar. É apenas o despertar, né? Eu penso dessa forma. Era só uma colocação e eu agradeço a oportunidade, viu? Obrigada pelas palavras e obrigada a todos. Só isso. Muito obrigada, Érica. Acrescentou para a gente, porque exatamente tem que lembrar que esse conhecimento já está dentro de nós. A palavra certa é inato, porque nós nascemos com ele, nós não temos que conquistar lá fora. Ele já está em nós. É despertar, como bem disse a Érica. Obrigada, Érica. Qual que é a palavra certa, Noelle? Que, desculpa, me fugiu aqui. Agora que eu falei? É inato. Inato, sim. Essa centelha divina já está aqui com todos nós, né? Somos todos filhos do mesmo Pai e todos viemos, ele busca, o que ele espera da gente é que a gente siga o caminho aí para chegar mais próximo dele, né? Com essa centelha que ele já nos deixou desde sempre. Alguém mais gostaria de fazer perguntas? Oi, boa noite. Boa noite. Luciene. Na verdade, eu acabei escrevendo aqui, mas como teve a oportunidade, eu vou falar também, né? Eu quero agradecer, né? Eu entrei agora há pouco e o pouco que ouvi já deu um alento, já me trouxe paz. Então, eu só quero agradecer a você, Noelle, por essas sábias palavras, por estar sendo um instrumento para essa noite trazer o conforto que todos nós precisamos. Muito obrigado e obrigada a todos vocês pela oportunidade. Uma boa noite. O agradecimento é meu, Luciene. Muito obrigada a vocês do Obreiro, muito obrigada à direção do canal por me dar a oportunidade de estar junto e me obrigando a estudar. Porque nada falei que fosse meu, que não dos benfeitores espirituais, e a lição também me serviu. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Luciene, por essas palavras. Obrigada, Noelle, mais uma vez. Alguém gostaria de fazer mais a última perguntinha? Não? Então vamos agora, envolvidos com esses esclarecimentos, tentar retribuir um pouquinho dessa luz que nos foi dada. Vamos vibrar amor, aproveitar essa oportunidade e a presença dos espíritos de luz
que estão aqui conosco, na mente de cada um, nos intuindo, nos ajudando à compreensão. Vamos agora vibrar para um mundo melhor, imaginar nosso globo terrestre com uma luz divina, envolvido com amor. Vamos vibrar por mais compaixão, mais empatia. Vibremos. Envolvidos nessa luz, vamos vibrar para que os cientistas do mundo sejam intuídos e iluminados pelos anjos de amor, para que encontrem o mais breve possível a vacina para o nosso mal. Vibremos. E por fim, vibremos para os nossos irmãos que estão em abandono, que recebam nesse momento a luz divina de amor e de esperança em dias melhores. Vibremos. E ainda envolvidos com esse amor e luz, vamos pedir para que possamos ser instrumentos de Deus, para que sejamos luz onde haja escuridão e sejamos amor, tolerância e benevolência a todos que nos rodeiam. Eu vou pedir licença aqui para trazer a prece de São Francisco pela paz. Eu acho que todos nós buscamos um pouquinho aí de paz nesses tempos que nos traz, ao mesmo tempo nos recolhe aqui e nos traz a consciência da necessidade da paz interior, né? Dessa paz que Jesus veio nos ensinar, nossa paz interior, né? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde há ódio, que leve amor. Onde há ofensa, que leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. E onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou agradecer mais uma vez a professora Noelle com suas lindas palavras e com esse conhecimento que nos foi dado, essa oportunidade do pão da nossa alma. Obrigada. Eu que agradeço, torno a agradecer os diretores da casa, aos amigos que aí me dão essa oportunidade de estar junto com vocês. Muito obrigada. Tenham uma ótima semana, né? Estamos